Estamos aí, senhores, no quadro. Vamos lá. Um pequeno bloco B, lançado do ponto P, tá aqui, ó, senhores, com velocidade de intensidade V0, vírgula. Então, ele tem velocidade inicial, ele tem uma altura em relação ao solo. Então, nesse momento aqui, ó, senhores, no ponto P, então vem cá comigo, no ponto P existe uma energia mecânica no ponto P. Seria energia cinética mais energia potencial gravitacional, tá, senhores? No ponto P. Paramos na vírgula. Desliza sem atrito e sem sofrer influências do ar sobre a superfície. PQ. Então, aqui, daqui para cá, senhores, o sistema é conservativo, tá? Isso significa o quê? Que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois, tá? Contida no plano vertical. Sabendo que B inverte o sentido, ó, o corpo B inverte o sentido no ponto Q. O que é inverter o sentido? Quando é que eu inverto o sentido? Para inverter o sentido, senhores, ó, olha a luzinha aí, ó, a luzinha vermelha está andando para a direita. Para ele andar para a esquerda, ele tem que fazer o quê? Parar e depois voltar para a esquerda. Então, para inverter o sentido aqui, significa, o texto, né, falou de forma muito chique, que a velocidade aqui é quanto? 0. Ele para aqui. Ele entra em repouso, senhores. Ele entra em repouso. Então, significa que a energia mecânica no ponto Q, certo, senhores? É só energia potencial gravitacional. Como o sistema é conservativo, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica o quê? Depois. Certo, senhores? Energia mecânica antes. Quem que eu tenho energia mecânica antes? Seria energia cinética, que seria quem? A massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá? Que ele chamou de V0 essa velocidade, tá? Velocidade inicial. Mais a massa vezes a gravidade, vezes a altura do ponto P, que seria igual a quem? A massa, vezes a gravidade, vezes quem? A altura, agora no ponto Q. Lembrando que no ponto Q o corpo para, então a velocidade cinética dele é 0. Veja que coisa deliciosa, senhores, ó. Massa aqui, o que eu posso fazer? Ó, cortar. Note que no texto ele não deu a massa do carrinho. Então, isso aqui significa o quê? Se fosse uma formiga ou um elefante, a velocidade seria a mesma, certo? Não depende da massa, ok? Beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber, calcule a velocidade inicial, tá? A gravidade eu tenho, a altura eu tenho, então agora ficou tranquilo. Então, vamos lá, senhores. Vem aqui comigo, ó. Então, vamos fazer aqui. Vamos diminuir o quadro para ter espaço? Aí. Agora nós temos um espaço aqui para poder calcular, tá? Então, vamos comigo aqui. Velocidade inicial que eu quero descobrir, ok? Dividido por 2. Dividido por 2, está aqui. Mais quem? A gravidade, que é 10. A altura, que é 4,8. Que é igual à gravidade, que é 10, ok? E a altura lá é quanto? É 8. Tá? Então, vai ficar o seguinte, V0 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a quanto? 10 vezes 8 dá 80. 4,8 vezes 10 dá 48. Esse 48 aqui está mais, senhores. Vai passar para cá o quê? Menos. Então, vai ficar o seguinte, ó, 80 menos 48. 80 menos 48... isso daria 32, certo? Essa conta aqui dá 32. Esse 2 dividindo passa para cá o quê? Multiplicando. Então, V0 ao quadrado é igual a 64. Magno, você foi depressa demais. Faz passo a passo, tranquilo. Faz suas continhas aí, senhores, tranquilo. Temos que tirar o quê? Raiz quadrada, tá, senhores? Vamos ter que tirar a raiz quadrada. Agora, não é simplesmente a raiz quadrada. Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Lembre-se, senhores, que isso daqui é uma equação do segundo grau, certo? Se é uma equação do segundo grau, temos quantas respostas?
duas, que podem ser iguais ou diferentes. No caso aqui, uma seria positiva e a outra seria o quê? Negativa. Seria raiz quadrada de 64, tá? Seria mais ou menos por causa da equação de segundo grau, tá? Então, a velocidade aqui, inicial, seria mais ou menos, o quê? 8 metros por segundo. Tá? Calcule o valor. Qual é o valor? 8. O valor, o módulo é 8, certo? Mais ou menos vai depender de como que você vai adotar o sentido, tá? Se é para direita, se é para esquerda, positivo, ok? Exercício 17 feito, lembre-se do nosso combinado. Se esse exercício foi bom para você, de qualquer forma, faça o seguinte, compartilha, curta, tá? Comenta, se inscreva no canal, senhores, seja grato, seja grato. O canal só sobrevive se você pelo menos curtir, certo? Exercício 18, no quadro aí para vocês, exercício 18. Um carrinho de dimensões desprezíveis, vírgula. Então não quer saber o volume, não quer saber o tamanho dele, não é para levar isso em conta. Com massa igual a M, parte do repouso em A. Então aqui, senhores, vamos anotar, ó, velocidade inicial aqui, ó, vale quanto? 0. Significa que a energia cinética dele também vale quanto? 0. Ele teria só energia potencial, certo? E percorre o trilho ABC. Então, ele vai fazer todo esse movimento aqui, ó, contido em um plano vertical, sem sofrer a ação das forças dissipativas. Então, o sistema é conservativo. Então, a energia mecânica antes do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto C, certo? Energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Ou a energia mecânica do ponto B é igual à energia mecânica do ponto C, porque o sistema é conservativo, certo? Supondo-se conhecida a altura h e adotando-se para a aceleração da gravidade o valor de g, considerando o plano horizontal de referência aquele que passa por C. Aqui que vem o detalhe, senhores. Qual é a minha referência? A minha referência é... Opa, ficou torto. Volta, senhor. Aí, vamos fazer retinho aqui. Aí. A minha referência é o ponto C. O que significa isso? Que aqui seria a minha altura 0, certo? Então, aqui, esse H seria menos, tá, senhores? Porque se eu considerar que para cima é positivo, para baixo tem que ser o quê? Negativo. Então, essa altura seria o quê? Negativo, certo? Ó, dá para... Não precisava fazer a letra A, tá? Dava para fazer a letra B direto. Ele fala assim, a relação de VB, VC entre os módulos da velocidade do carrinho, né? No ponto B e C. Pois bem, senhores, vamos passo a passo aqui, vamos com calma. Vamos lá, devagarzinho, vamos fazer aqui. Não precisaria da letra A aqui, mas vamos fazer tudo direitinho. Letra A, a energia potencial da gravidade do carrinho em B. Então aqui, senhores, vamos diminuir agora aqui para ter um espacinho. Tá aqui. Então o que acontece? Na letra A, que na A de amor, energia potencial, certo? Ele quer só energia potencial. A energia potencial gravitacional no ponto B seria quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura, que seria quem? Menos H. Aqui que está o detalhe, tem esse menos H. Então, eu poderia falar que isso aqui seria quem? Menos massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Vê se você concorda comigo. O que acontece? Tá parado, ele vai começar a ganhar energia cinética e vai perdendo energia o quê? Potencial, certo? Quando chegou aqui, ele continua perdendo energia potencial, mas continua ganhando energia o quê? Cinética, certo, senhores? E a partir de agora, ele começa a perder energia cinética e ganhar o quê? Altura, certo? Perceba você aqui no exercício que essa energia potencial aqui, né, ó, que aumentou a energia cinética dele, ele perde aqui porque ele volta para o mesmo nível. Ele está nesse nível, volta para esse. Então, como que aqui, ó, essa mudança aqui não alterasse a velocidade. Então, se eu pegasse de A para C,
a velocidade seria a mesma dele passar de A para B e para C. Não ia alterar a velocidade no ponto C, tá? Então, vamos fazer aqui passo a passo, né, senhores? A relação da velocidade VB e VC. Então, eu preciso descobrir quanto que vale o VB e quanto que vale quem? O VC, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Energia mecânica de A, certo? É igual a energia mecânica de quem? De B. Energia mecânica do ponto A é igual a energia mecânica do ponto B. Agora, aqui, senhores, eu vou mudar o referencial. Eu não vou pôr o referencial, mas aqui embaixo, tá? Eu vou pôr aqui. Opa, não é isso que eu queria. É aqui. Eu vou pôr meu referencial no B, tá? Fica muito mais fácil de eu calcular aqui, fica muito mais tranquilo para me calcular, tá? Então, aqui, senhores, eu vou pegar no B. Então, qual é a altura que eu vou ter de A para B? De A para B eu vou ter uma altura de 4, tá? Para não ficar pensando nesse sinal negativo, que é chato ficar pensando nesse sinal negativo. Energia mecânica de A. Que energia mecânica de A? A velocidade aqui é zero, então não tem energia cinética, só tem energia potencial. Então, aqui vai ficar quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura de quem? De A, certo? Beleza? A altura de A. Aqui, senhores, no ponto B, não tem altura, porque eu vou considerar o referencial em B, hein? Cuidado com isso, eu vou considerar o referencial em B. Então, aqui só teria energia cinética, que seria massa, velocidade ao quadrado de B, dividido por quanto? Dividido por 2. Massa com massa, o que eu posso fazer? Cortar, certo? Agora, vem cá comigo, ó. Vamos lá. Passar um traço aqui. Vem cá, ó. Quanto que é a gravidade? É G. Vai tudo com letra, tá, senhores? G. Só que a altura de A agora, em relação a B, não é 3H, é 4H, tá? Então, aqui seria 4H. Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, seria a velocidade de B elevado ao quadrado. Então, velocidade de B elevado ao quadrado seria quanto? 8GH, certo? Velocidade B ao quadrado. Bom, agora, senhores, nós vamos fazer o exercício de A para C. Esquece o ponto B. Agora, de A para C, eu vou colocar o nível no C. Então, a altura aqui passa a ser 3. Então, energia mecânica de A vai ser igual a energia mecânica de C. A energia mecânica de A é a energia potencial gravitacional. A altura de A no ponto C, ele teria só energia cinética, então seria massa vezes a velocidade de C elevado ao quadrado, dividido isso por quanto? Dividido por 2. A massa, senhores, o que eu posso fazer com a massa? Eu posso cortar. No caso aqui, ó, ia ficar G, o H aqui seria 3H, porque eu estou considerando o nível de C, ó. No nível de C, a altura de A para C é de 3, tá? E aqui, vezes esse 2 que está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, VC ao quadrado. VC ao quadrado seria igual a quanto? Seria na ordem de 6GH. Agora, o que ele quer? Ele não quer nem VC e nem VB. Ele quer que você faça uma razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão, certo, senhores? Então, o que ele quer que você faça aqui é uma divisão, então, do valor de A, de B e C. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar assim, VB ao quadrado dividido por VC ao quadrado. É o que eu tenho, tá? Quem é o VB? 8GH. Dividido por quem? Dividido por 6GH. Certo, senhores? Primeira coisa que eu vejo aqui, que esse G com G pode cortar, esse H com H pode cortar. Só que eu não quero isso, eu tenho que tirar o quê? Raiz quadrada dos dois lados. Certo, senhores? Então, eu tenho que vir aqui agora, ó, e tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Lembrando, senhores, que isso aqui seria uma equação de segundo grau, teria que colocar mais ou menos, né? Certo? Mas a gente vai considerar só o valor, tá? Então ia ficar VB ao quadrado seria quanto?
seria VB, né? Raiz quadrada. Dividido pela raiz quadrada de VC ao quadrado, que é quem? O VC, ok? Aí, belezinha. Aqui, senhores, ó, se você pensar aqui, ó, pensa comigo aqui. Poderia simplificar por 2, ó? Poderia simplificar por 2, ó. Que ia ficar o seguinte, ó. Ó como que ia ficar melhor aqui, ó. Ia ficar o seguinte, raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de quanto? De 4 sobre 3. Dividir todo mundo por 2. Beleza. Senhores, aqui tem vários jeitos de você fazer, tá? Você poderia tirar raiz quadrada de 4? Poderia, certo? Daria raiz quadrada de 4, daria 2. Ficaria 2 dividido por raiz de 3. Pode ser feito assim? Pode. Você poderia fazer assim, ó. 2 dividido por raiz quadrada de quanto? De 3, certo? Raiz quadrada de 3. Poderia ser essa resposta? Poderia. Alguns alunos que já estão acostumados, tá, pessoal? Ele poderia falar o seguinte, uma observação aqui em vermelho, ó, um OBS. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Ele poderia pegar 2 e dividir por 1,7, daria 1, qualquer coisa. Poderia ser feito assim? Poderia, tá? Poderia dar essa resposta. Ou o que você poderia fazer? Racionalizar. Certo, senhores? Poderia racionalizar. O que é racionalizar? Vamos aqui, ó. Copiar. Aqui, senhores. Não, copia aqui, chegar aqui. Multiplicar e dividir pela a raiz. Certo? Ó. Ok? Belezinha? Ó, racionalizei. Tá? Se eu racionalizei aqui, ó, o que eu posso fazer aqui, senhores? Ó, 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, eu poderia falar que a resposta aqui de VBVC, certo? Que essa resposta aqui, ó, VBVC, seria quanto? Seria 2 vezes a raiz de 3, certo? 2 vezes a raiz de 3. 2 vezes a raiz de 3. Dividido isso tudo por quanto? Dividido isso tudo por 3. Tá? Então, essa seria a minha resposta. Dividir por 3. Deixa eu chegar aqui. Tudo isso aqui um pouquinho para cima, porque cortou 3. Só dar uma ajeitadinha no quadro. Aí. Agora sim. Beleza, senhores? Exercício que o aluno não gosta. Por que o aluno não gosta? Porque não tem número, é só letra, né? E os números vão aparecendo aí na resolução, certo? Belezinha? Perceba que eu troquei o referencial aí para facilitar. Tem gente que não ia trocar o referencial. Beleza? Poderia fazer, tá? Eu acho mais complicado não trocar o referencial. Bora lá para o próximo exercício? Exercício 19, mola aqui, né? Vai ter energia elástica. Pode esperar que vai ter energia elástica, tá, senhores? O arranjo experimental da figura. Então, aqui nós temos uma mola, temos um corpinho, né? Uma rampinha aqui. Desprezam-se o atrito e o efeito do ar. Então, o sistema aqui é conservativo. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. O bloco tem uma massa de 4 kg. Então, nós temos que anotar, cara. Então, vem cá, ó. Vamos anotar. Massa igual a quanto? 4 kg. Isso não pode deixar de anotar. Vírgula. Inicialmente repouso. Velocidade inicial dele é quanto? É 0, tá? Beleza. Tá aqui, velocidade dele inicialmente em repouso. Comprime uma mola ideal, a constante da mola é de 3,6 vezes 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 1000, tá, gente? Então, isso aqui seria de quanto? 3.600 newton por metro. Eu já multipliquei por 1000, tá? De 20 centímetros. Então, quanto que é a compressão da mola? 20 centímetros. 20 centímetros, senhores. Centímetros, né? Divide por 100, né? Então, seria 20 dividido por quanto? Por 100. Corta 0 com 0. Isso aqui seria quanto? 0,2 metros. Beleza? Ou monta a regra de 3. Vírgula.
estando apenas encostado nela. Ok? A mola está aqui, comprimida, velocidade dela está zero, a mola está presa, beleza. Largando-se a mola, essa distende-se impulsionando o bloco, certo? Que atinge a altura H. Beleza. Adotando G igual a 10 metros por segundo, determine o módulo da velocidade do bloco imediatamente após o desligamento da mola. Então aí você tem que pensar o seguinte, tá? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois. Qual a energia mecânica que eu tenho antes? É da mola. Então seria constante da mola, compressão elevada ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Dividido por 2. Isso vai ser igual a quem? Depois. Depois a mola vai ganhar velocidade. Então vai ser energia cinética. Massa, velocidade. Vou colocar assim, ó. Não vou colocar inicial, porque inicial eu coloquei que é zero lá, né? Velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Tá, senhores? O que eu posso fazer aqui, ó, senhores? Ó, 2 com 2 aqui eu já posso cortar. Certo? Quanto que é a constante? A constante é de 3.600, certo? Quanto que é a compressão da mola? 0,2 vezes 0,2. Por que duas vezes? Porque está elevado ao quadrado. Isso aqui, já cortei, né? Então, já simplifiquei o 2, eu não preciso mais. A massa é igual a quanto? 4. E aí a velocidade ao quadrado, tá, senhores? Beleza. Agora é continha, fazer continha aqui. Vamos fazer conta, porque Deus vamos de conta aqui. Então aqui eu poderia falar que era 3.600, vê se você concorda, certo? Vezes 2 vezes 2, 4. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então 0,04. Esse 4 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, tá? Ó, passa para cá dividindo. Isso, beleza. Agora vamos fazer conta. Preste bem atenção comigo. Eu tenho 4 centavos. 4 centavos dividido por 4 dá 1 centavo, tá? Então seria quanto? 3.600 vezes 0,01. Mas por que você fica falando centavos? Porque quando eu penso em dinheiro não é conta, né, filho? Aí é uma maravilha. Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo, certo? Mas eu vou perder duas casas. Então aqui a velocidade ao quadrado vai ser igual a quanto? 36. Ou você faz a conta, multiplica aí, tá? Velocidade seria mais ou menos a mesma história. Não é raiz quadrada, é uma equação de segundo grau, tem que ter duas respostas, tá certo? Mais ou menos a raiz de quanto? 36, que daria mais ou menos 6 metros por segundo. Beleza, letra A feita, certo? Letra A feita aí para você. Letra B. Qual é o valor da altura? Certo? Então vamos diminuir aqui, ó. Qual é o valor da altura, tá, senhores? No caso aqui, senhores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade inicial aqui, ó. Vou ter uma velocidade aqui de 6 metros por segundo. E aqui ele quer altura, né? Atinge a altura máxima. Significa que a velocidade dele aqui vai a quanto? A zero, certo? Então, o que eu tenho? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois. Que energia mecânica antes? Energia cinética, certo? E depois? Só energia potencial gravitacional. Olha que maravilha. Altura com desculpa, altura não. Massa com massa eu posso cortar. A velocidade aqui eu sei quanto que é. A velocidade ao quadrado já tem aqui, é 36, tá, senhores? 36 dividido por quanto? Por 2, que é igual a 10 vezes H. 36 dividido por 2, isso vai dar quanto, senhores? Vai dar 18. Então aqui, ó, nós vamos ter o quê? 18, que é igual a quanto? 10 vezes H. H é igual a quanto? 18 dividido por quanto? 10, que é igual a quanto? 1,8 metros de altura. Essa é a altura máxima. Certo, senhores? Lembrando que na altura máxima, a velocidade dele tem que valer zero. Tá? Ele tem que parar lá, não subir mais.
Lembrando, senhores, se foi bom para você aqui, né? Se tá jóia aqui os exercícios aqui, né? Vamos fazer mais ainda. No mínimo um joinha, o canal sobrevive dos joinhas, das inscrições, dos inscritos, dos comentários. Quanto mais joinhas, mais comentários, mais o canal é visto e mais motiva, que português é horrível. Quer dizer, a gente fica mais, eu fico mais motivado a fazer exercício, senhores. Exercício aqui, né? Um pouquinho mais sofisticado, tá? A figura a seguir ilustra um brinquedo conhecido como tirolesa. Existem alguns parques. Ordinário do Tirol, região alpina da Áustria. Nesse brinquedo, uma pessoa desce de determinada altura, segurando-se em uma roldana apoiada em um cabo de aço tracionado. Em determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água de um lago, o que completa a diversão. O que você precisa entender? Até aqui, senhores, ó, essa parte aqui todinha do texto aqui para nós, ó, certo? É uma informação explicando o que é a tirolesa. Mas se não tivesse essa explicação, pelo desenho a gente já resolveu o exercício também, tá? Então é um texto para dar um contexto e explicar o que é uma tirolesa, tá, senhores? Bom, então vamos lá, agora vamos para o que interessa, na verdade. Considere uma pessoa de massa 50 kg. Opa, então vem cá e anota. Ó. Qual é a massa da pessoa? 50 kg. Anotei. Certo? Parte do repouso. Então a velocidade inicial dele aqui, ó, é quanto? 0 metros por segundo. Significa que no ponto A, a velocidade é 0, então a energia cinética dele é 0. Como ele tem só a altura aqui, ele teria só energia potencial gravitacional, certo? Beleza. Parte de A, né, do repouso, do ponto A, e desce até o ponto B. Então aqui o nosso problema aqui, nós vamos ter que dividir em duas partes. De A até B e depois de B até C, certo? Segurando-se em uma roldana, ok. No ponto B, em relação ao nível da água, eu vou ter a altura, tá, senhores? No ponto B aqui, ó, eu teria uma altura aqui, tá, ó. Eu ainda teria uma altura e teria velocidade. Então, eu teria duas energias, potencial gravitacional e energia cinética no ponto B, tá? Bom, o que nessa trajetória ocorre dissipação de 36% da energia mecânica do sistema devido ao atrito entre a roldana e o cabo. Veja bem, dissipar seria doar, entre aspas, perder. Se eu perdi 36%, quer dizer que me sobrou quanto? 64%. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou pegar a seguinte situação. Ó. Vamos analisar. Só chegar aqui para o lado. Tá? Vou pegar aqui, ó, do ponto A para o ponto Q, B. Se o sistema fosse conservativo, a energia mecânica de A, certo? Teria que ser igual à energia o quê? Mecânica de quem? De B. Certo? Mas não é conservativo, é dissipativo. Então vai ficar menos, né? Ou a energia para dar esse total aqui teria que ser mais a energia dissipada, tá? Mais a energia o quê? Dissipada. Beleza? A energia mecânica de B aqui nesse caso, mais a energia dissipada. Isso seria um jeito de pensar. O jeito que eu gostaria de pensar é o seguinte: qual seria a energia mecânica de B, né? Aí que seria o ponto aqui para a gente, tá ok? Qual seria essa energia mecânica? Ele fala que perde 36. Primeiro, vamos calcular a energia mecânica de A. Energia mecânica de A seria massa vezes a gravidade vezes quem? Altura, porque só teria energia o quê? Potencial gravitacional. Beleza. Então aqui a energia mecânica de A, né, no ponto A, seria de quanto? Quanto que é a massa? 50, certo? E aí, quanto que é a gravidade? 10. Quanto que é a altura? 5. Então a energia mecânica aqui de A, vê se você concorda comigo, 5 vezes 5, 25. Tenho 2 zeros, 2.500 o quê?
joules, mas vão ser dissipadas 36%. Significa que a energia mecânica em B será o quê? Os 2.500 vezes quanto? 64%. Quer dizer, eu perdi 36, o que me sobrou? 64%. Agora, a energia mecânica de B seria de quanto? Vê se você concorda comigo. 2.500 vezes 64%. 0 com 0, corta. 0 com 0, corta. Ficou 25 vezes quanto? 64. Vem cá no meu rascunho. Vem cá, vou fazer, ó. 25 vezes 64. 4 vezes 5 dá 20. 1, 2. Dá 8. Com 2 dá quanto? Dá 10. Dá 30. São quanto? 3. Dá 12. Com mais 3 dá 15. Certo? 0, 0, 6, 1. Então, a minha energia mecânica em B é de quanto? 1.600 joules. Certo, senhores? Essa é a energia mecânica em B. Porque eu perdi 36%. Beleza? Tá bom? Ele pergunta, letra A energia mecânica da pessoa no ponto B. Tá aqui, ó, energia mecânica da pessoa no ponto B. Se a energia mecânica no ponto B, senhores, é de quanto? 1.600 joules. Ok. Na letra B, a intensidade da velocidade que a pessoa atinge a água. Toda essa energia mecânica, aqui, senhores, como ela vai perder a altura, vai se transformar em energia cinética. Então, eu venho aqui, ó, bacaninho, ó. Vamos fazer a letra B agora. Letra B. A energia, então, agora aqui, ó, mecânica antes vai ser igual a energia mecânica depois. Aqui eu não estou perdendo energia, não está considerando atrito. Então, a energia antes que eu tenho é de quanto? 1.600, que vai se transformar em energia o quê? Cinética, certo? Esse 2 está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando, né? No caso que seria 1.600 vezes 2. A massa é quanto? 50 V ao quadrado. Esse 50 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a 1.600, certo? 1.600 vezes 2, dividido por quanto? Por 50. Senhores, continha, faz do jeito que você quiser. Pode multiplicar e depois dividir? Pode. Depois tirar a raiz quadrada. Mas eu bati o olho aqui, ó. Olha o que eu vi aqui, ó. Vê se você concorda comigo, ó. Vê se você concorda, senhores. Concorda ou sem corda? Ó. Vê aqui, ó. Eu enxerguei o seguinte, ó. Esse 2 com 50 eu posso simplificar. Dividir por 2, tá certo? E ficaria o seguinte. 1.600 dividido por quanto? Dividido por 25. Dividir por 25. Raiz quadrada. 16. 4 vezes 4, 16. Ah, então 40. 40. Ó, 40 vezes 40 dá quanto? 1.600. Raiz quadrada de 25 dá quanto? 5. Então, a velocidade aqui que ele vai bater na água é mais ou menos... Tá? Opa. Falta o sinal de igual. É mais ou menos 8 metros por segundo. O que é esse mais ou menos? Depende do seu referencial. 8 metros por segundo, vou arredondar, né? Se você multiplicasse por 3,6 aí, né? Daria mais de 32 km por hora, certo? Então, senhores, espero que tenham gostado desses exercícios. Se foi bom para você, lembre-se, contribua com o canal, ajude o canal. Não custa nada. Uma aula particular, você sabe o valor de uma aula particular. Você teve essa aula particular. Então, senhores, pelo menos um joinha. Tá? Pelo menos um joinha, senhores. Certo? Espero que tenham gostado. Fica com Deus. Fui!
Acabou.